Bom dia, irmãos, Pai seja convosco, glória a Deus por mais uma manhã de domingo que nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro Discipulado, um Projeto de Vida, na lição número 8, que é Discípulo, o que põe a mão no arado. E antes de iniciar, então, convido os irmãos a fechar os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai amado e querido, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Mais uma manhã, Senhor, de domingo, que nos reunimos, Senhor, entre os irmãos, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos aprender, viver, Senhor, conforme a Tua orientação. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor, para seguir conforme a Tua vontade. Que o Teu plano se cumpra nas nossas vidas, Senhor, e que nós possamos ser melhores a cada dia. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores a cada dia. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos corações dos meus irmãos, Senhor, na minha vida também, Senhor, e que nós, em nome de Jesus, nós possamos, sim, tomar a decisão certa, tomar, Pai, o caminho certo, que é o Senhor. Em o nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá, então, iniciar a nossa aula. E a base bíblica está no livro de Lucas, número 9, capítulo 9, versículo dos 57 ao 62, tá? Então vamos ler lá. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o que nós vamos aprender, então, qual é o alvo dessa lição, né? Então, é compreender o significado das palavras de Lucas 9,62 e as razões de muita desistência de ser discípulo de Jesus. Valorizar cada dia mais o reino de Deus, firmando suas convicções como discípulos de Jesus e dispor-se a percorrer todo o caminho com o Senhor Jesus. Será que nós estamos dispostos a percorrer todo o caminho com o Senhor Jesus? Muitos que começam a seguir Cristo, depois de um tempo, desanimam diante das dificuldades e seguem outros caminhos que surgem diante deles. O mundo e Satanás não desistem com facilidade daqueles que se entregam a Jesus e tentarão fazer retroceder aqueles que decidiram seguir o caminho da renúncia própria e da cruz. É verdade, não é? Quando nós decidimos seguir a Cristo, muitas coisas acontecem. Muitas coisas fazem nos desanimar, né? As dificuldades vêm também, não que não venham quando nós não estamos em Cristo, mas o inimigo, né, o mundo e Satanás, realmente eles querem fazer com que nós olhemos para trás, que nós venhamos a retroceder, desistir e não seguir a Cristo. Então, onde ele encontra brechas, ele vai tentar tocar para que realmente eu e você venhamos a desistir de Cristo. No texto de Lucas 9, dos 57 ao 62, há uma notável ilustração de 3 candidatos a discípulos que permitiram que outras vozes falassem mais alto que a voz de Cristo. 3 homens cujos nomes não foram mencionados, mas que estiveram cara a cara com Jesus, tiveram o desejo de segui-lo, mas permitiram que algo ou alguém interferisse entre o chamado e a decisão. Então vamos conhecer esses 3 candidatos a discípulos, né? Eles gostariam de realmente seguir a Cristo, mas cada um deles tem um motivo especial para seguir ou não seguir, né? Então vamos conhecer aqui e avaliar se dentre esses 3 candidatos, se alguma característica não está em nós ainda.
O primeiro, então, é o Senhor precipitado. Então, é aquele que é adepto da teologia do conforto, aquele que não abre mão da sua zona de conforto. Para ele, Jesus veio lhe trazer toda sorte de conforto. Sua motivação é o possível conforto que Jesus pode lhe dar. Por isso foi voluntário e não a própria pessoa do Senhor Jesus. Seu amor pelo conforto é maior que por Jesus. O Senhor precipitado está então em Lucas, capítulo 9, versículo do 57 ao 58. O primeiro voluntário para seguir Jesus disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Podemos dizer convicção, isso que é decisão, para que nenhum preço parece que nenhum preço é alto demais, nenhuma cruz é pesada demais, nenhum caminho é áspero demais. Mas Jesus lhe responde: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Cristo quer dizer com isso? Podemos deduzir o seguinte: você diz que está disposto a seguir-me por toda parte, mas não está disposto a fazer isso sem a comodidade material da vida. Até as raposas e aves têm um mínimo de comodidade. Mas eu não tenho nada. Sou um peregrino sem lar neste mundo e eu mesmo criei. Você está mesmo disposto a sacrificar a segurança e comodidade da sua casa para seguir-me? Você está pronto para abrir mão dos seus direitos para seguir-me e servir-me incondicionalmente? Pergunta. Parece que o Senhor precipitado não estava disposto a isso, porque não ouvimos mais falar dele na Bíblia. O verdadeiro discípulo considera maior a sua dedicação a Cristo do que as comodidades terrenas. Então, o Senhor precipitado é aquele que realmente, ele diz: eis-me aqui, servir-te-ei, né? Ele está convicto, ele está decidido, né? Parece que nada vai impedir. Mas o Senhor Jesus lembra ele, né? As raposas têm os seus covis, né? As aves do céu têm seus ninhos, mas se você me seguir, você vai ser um peregrino. Você não tem aonde encostar a sua cabeça, aonde repousar, aonde reclinar a sua cabeça, né? Você está disposto a sacrificar, você está disposto a seguir-me, né? A servir-me incondicionalmente? E como diz a palavra aqui, parece que ele não estava, né? Porque não se ouve falar mais desse candidato a discípulo. O segundo candidato a discípulo é o Senhor ocupado. Ele está então em Lucas, capítulo 9, versículo do 59 ao 60. E este não foi voluntário como foi o primeiro. Ele foi convocado. O próprio Jesus o chamou para ser seguidor. Sua resposta não foi um não por completo. Não demonstra um desinteresse pela oferta, mas havia algo que ele queria fazer primeiro, e esse foi o seu pecado. Colocou algo ou alguém acima de Cristo. Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. É perfeitamente aceitável e legítimo que um filho mostre respeito a seus pais, ainda mais quando o pai morre e espera-se que ele receba um enterro decente. Mas até que o legítimo se torna pecaminoso quando é prioridade acima de Cristo. A verdadeira ambição da vida deste homem não era seguir a Jesus. Isso se vê no pedido que ele faz: permite-me ir primeiro. As outras palavras que disse eram simples camuflagem para ocultar o verdadeiro desejo de colocar o seu eu em primeiro lugar. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O Senhor ocupado tinha um trabalho. A fazer e deixou que esse ficasse em primeiro lugar. Por isso a resposta de Jesus: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou, há certas coisas que os espiritualmente mortos podem fazer tanto como os crentes, mas há coisas na vida que somente o crente pode fazer.
Tome cuidado para não passar a vida fazendo o que alguém que não conhece a Cristo faz até melhor. Deixe que os espiritualmente mortos enterre os fisicamente mortos. Você deve fazer o que só os crentes podem fazer, que é promover o progresso da minha causa na terra. Não é o sentimento aqui, ele na verdade ele não mostra assim o sentimento de sepultar o pai, né? Como aqui fala, realmente é perfeitamente aceitável e legítimo, né? Fazer um enterro decente para o pai. Mas é a colocação desse candidato a discípulo, né? Deixe-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Então, em primeiro lugar, é o eu dele, é o desejo dele. Então, ali o Senhor já colocou, confrontou esse candidato a discípulo para saber se realmente ele está disposto a seguir e viver e levar a palavra do Senhor por onde for. Então, ele comenta, né, que deixe essas coisas de... Deixe aos mortos o sepultar dos seus próprios mortos. Ele quer dizer mortos espiritualmente, aqueles que não conhecem, né, ao Senhor, aqueles que não têm vida espiritual, porque com o Senhor tem que ter vida, mas talvez muitos não conheçam, né? E então, ele fala então que deixe aqueles que estão mortos fazer os seus mortos, né? Enterrar os que estão fisicamente mortos, né? Mas que ele deveria levar e promover a palavra do Senhor. Se o primeiro homem ilustra as comodidades materiais como obstáculo para o discipulado, o segundo homem ilustra uma ocupação tomando o lugar do verdadeiro propósito da existência de um cristão. Deus não nos salvou para sermos médicos, advogados, engenheiros, comerciantes ou qualquer outro profissional. Deus nos salvou para que fôssemos seus servos e discípulos. E como discípulos de Cristo, sirvamos a Deus como médico, como advogado, como engenheiro, comerciante, funcionário público, professor, entre outros, né, profissionais. Vocês entenderam? Então, que nós possamos ser discípulos de Cristo, servindo a Deus como médico, como advogado. Então, Cristo realmente, ele colocou, né, cada um de nós, ele tem propósito na vida de cada um de nós, e todos os médicos, advogados, os profissionais, eles têm realmente, o Senhor escolheu, o Senhor quer que sejamos, sim, profissionais, ótimos profissionais, mas que acima de tudo sejamos cristãos, né? Que nós venhamos servir a Cristo e ser bons profissionais, né? Que isso seja claro para cada um de nós. Não coloque nada em primeiro lugar a não ser o Senhor, né? E temos então o terceiro candidato a discípulo, que é o Senhor tranquilo. O Senhor tranquilo está em Lucas, o capítulo 9, versículos 61 ao 62. Sobre determinado aspecto, este homem é parecido com o primeiro, que também se apresentou voluntariamente. Por outro lado, é parecido com o segundo em relação às suas prioridades. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Novamente, vemos que o pedido não é ilegal ou imoral, não é pecado, não é contrário à lei de Deus mostrar interesse pela família. Mas qual foi o erro desse homem? Ele permitiu que os laços afetivos usurpassem o lugar de Cristo. Jesus lhe disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, os meus discípulos são chamados para avançar e não para retroceder. O coração deles é totalmente meu, de tal maneira que nenhum namorado ou namorada, parente ou amigo será mais importante do que obedecer à minha palavra. Nenhuma pessoa que deixa ocupar o meu lugar no seu coração por outra pessoa pode ser meu discípulo. Somos forçados a concluir que o Senhor tranquilo deixou Jesus e se foi.
Suas mais confiantes aspirações ao discipulado se quebraram nas rochas do envolvimento sentimental e afetivo. O que sabemos é que a Bíblia contundentemente evita dar o nome desse discípulo que, voltando atrás, perdeu a maior oportunidade da sua vida e ganhou uma inscrição no seu túmulo. Perdeu a oportunidade de ser discípulo de Cristo. Assim como foi falado, né? O primeiro candidato, que é o senhor precipitado, o segundo candidato, que é o senhor ocupado, e tem o senhor tranquilo, né? Então, aquele que realmente como falou, como foi o pedido dele, a solicitação dele, né? Ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Como aqui falou, não foi um pedido ilegal, imoral, né? Não foi pecado, mas o que ele demonstrou? Que ele ele exalta mais, ele tem maior interesse na família do que na lei do Senhor, na vontade do Senhor, né? Ninguém que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o Senhor chama todos nós para seguir adiante e não retroceder. Assim como a Regiane pregou no domingo, amém? Não devemos retroceder, devemos seguir adiante, seguir para o alvo, não olhar para trás. Aquilo que nós passamos, né, no passado, então, aquilo que nós já vivemos, ele deve ser lembrado como base para que nós não venhamos a errar novamente, né, não cometer os mesmos erros, mas não se arrepender. Né, que nós venhamos sim olhar para frente, seguir adiante e ter a certeza que o dia de amanhã será melhor que o dia de ontem, o melhor que o dia de hoje, porque o Senhor está preparando. E que nós possamos viver essa vontade do Senhor. Viver acreditando naquilo que o Senhor tem prometido em nossas vidas. Né? Que o nosso coração seja do Senhor. Né? Que nós venhamos sim obedecer à palavra do Senhor, seguir adiante, sem olhar para trás, sem arrependimentos de o que eu fui no passado era melhor ou estava melhor. Acredite, quando nós escolhemos estar em Cristo, nós estamos fazendo a melhor escolha. Você está fazendo a melhor escolha. O fato é que é isso mesmo que o Senhor Jesus disse. Estamos tão acomodados que estranhamos. Aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Trouxemos algumas teologias aqui e vamos seguir com mais uma. A teologia do GVP. O G é de graça. É graça do Senhor nos possibilitar viver com Ele. Glória a Deus. Não porque nós merecemos, mas porque é pela graça o Senhor nos dá. V, de vocação. Que maravilha o Senhor nos salvar e também nos convocar para andar com Ele. Que vocação! Nada é incomparável e mais fascinante. Ele nos convoca. Ele nos convoca a andar com Ele, Ele nos salvou, nos convoca, venha andar comigo, seja meu discípulo, fale da minha palavra, conte aquilo que você vive, aquilo que você já viveu para todos, por onde passar. E P, de privilégio, quanta honra, quanto privilégio poder servir, dedicar a vida ao Senhor. Glória a Deus. É um privilégio meu, é um privilégio seu, mas que possa ser privilégio de muitos, que nós possamos sim levar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a paz do Senhor, a graça do Senhor por onde nós formos e passarmos, que nós possamos ser espelhos do Senhor, que nós possamos ser sim sal da terra, né? Que em nome de Jesus nós possamos, em nome de Jesus, por onde passar, ser um instrumento do Senhor, ser sensíveis à voz do Senhor, que nós possamos
olhar para aquele irmão e entender a necessidade dele, chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, e que nós possamos ser assim. Bem, as principais formas de desvio do discipulado, né, que nós estamos aqui falando, ilustradas por esses 3 homens que não estiveram dispostos a percorrer todo o caminho com o Senhor Jesus. Foi aquela vontade inicial, mas por algum motivo no caminho eles acabaram desistindo. O Senhor é precipitado, que é o primeiro, né? Ele deu prioridade às comodidades terrenas. O Senhor ocupado, que é o segundo, prioridade a uma ocupação. E o terceiro, que é o Senhor tranquilo, prioridade ao envolvimento sentimental ou afetivo. O Senhor Jesus ainda chama, como sempre chamou, convida homens e mulheres para segui-lo imediata, completa e heroicamente. As placas para desistir e as rotas de fuga também continuam dizendo: larga a mão disso, isso é coisa de fanático. Você é muito jovem, tem toda a vida pela frente, mas o chamado ao verdadeiro discipulado não pode ser adiado. Quantas vezes você já não ouviu isso? Não sei se toda a sua família é cristã. Não sei se até em meio aos seus você já não ouviu isso, né? Isso é coisa de fanático. Eu já ouvi. Larga a mão disso, né? Você é muito jovem ainda, tem a vida pela frente. Isso, nossa, essa frase eu acho que pode confrontar muitos jovens e adolescentes que querem verdadeiramente seguir ao Senhor, que amam ao Senhor, que dedicam sua vida ao Senhor, que põem a mão no arado sim, que fazem a obra, que se dedicam. Quantos são aqueles que acabam lançando essas frases para nós, né? E nos confrontando e faz com que nós venhamos a pensar e refletir e será? 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 2 grupos de pessoas conviviam com o Senhor Jesus nos seus anos de ministério: os seguidores e os discípulos. Esses 2 grupos são diferentes em essência, e aí a gente vai entender por quê. Será que eu e você, será que nós podemos nos encaixar em uma desses grupos de pessoas, né? Nós somos seguidores de Cristo ou nós somos discípulos de Cristo? O seguidor, ele espera por pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a vida. O seguidor gosta de afago. O discípulo gosta de servir sacrificialmente. O seguidor vale porque soma. O discípulo aproveita a circunstância, ou vale porque multiplica. O seguidor vale porque soma e o discípulo vale porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso e o discípulo é indispensável. Como crente, como cristão, você tem sido um seguidor de Cristo ou um discípulo de Cristo? Essa é uma pergunta para mim e para você. Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas prioridades? Estamos retrocedendo? Estamos com medo ou receio de seguir? O Senhor nos convida e nos desafia a ser discípulos de Cristo. Amém? Glória a Deus por mais uma manhã,
por mais uma aula da Escola Bíblica. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor tenha entrado na vida de cada um de vocês. Que vocês venham refletir, venham entender e aprender com a palavra do Senhor e que nós possamos ser melhores a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos então hoje à noite na igreja. A paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém.